Bem, os irmãos já estão informados de que, a partir da aula passada, nós entramos em conexão com a Argentina. Lá está o pastor Walter Babo, mas lá também há o ungido, lá já é argentino, nosso irmão Horácio, muito querido, está sempre aqui conosco. Eu gostaria que ele fosse focalizado daqui mais um pouco, para que os irmãos conhecessem. Também temos diáconos lá, que eu gostaria, né? Ali, esse grupo está ali em Buenos Aires, está um pouco escuro, mas dá para ver o grupinho que está ali. Nós já cumprimentamos esses irmãos e voltamos agora a essa conexão geral com os Estados Unidos, Belo Horizonte, Pedro do Rio, aqui do Brasil. Vamos então abrir as nossas Bíblias. O assunto da nossa aula diz respeito às guerras do Senhor. Fazei as guerras do Senhor com inteligência. Provérbios 24:6 nos diz o seguinte. Vamos ler em conjunto? Provérbios 24:6. Comigo. Porque com conselhos prudentes farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma batalha travada entre a luz e as trevas. As trevas têm seu reino, tem seu governo, tem seu domínio, tem sua estratégia, e a luz também, principalmente a luz. E a luz vence as trevas. E nós vamos ver o entendimento com relação da nossa posição, com relação à palavra, dessa luta que se trava dia a dia. Mas eu gostaria de direcionar o assunto para o momento que nós estamos vivendo na evangelização. Nós vamos entender alguns aspectos que são fundamentais. Quando Paulo fala a respeito da igreja, ele fala de uma organização perfeita, que não é só uma organização, é um organismo, é algo que tem vida. A organização em si pode existir sem vida, mas o organismo não, ele tem vida. Então, o que Paulo fala a respeito, quando se refere à igreja, ele fala a igreja como um corpo. E não precisamos falar a respeito do corpo, de todas as suas, não é, de toda a sua forma de existir, de toda a sua luta com relação à vida, e aquilo que é indispensável, evidentemente, para que esse corpo sobreviva, mas principalmente na questão da organização. Nós conhecemos muito bem as células, conhecemos os tecidos, os aparelhos, tá? Os órgãos e o corpo, que é tudo isso, essa constituição dinâmica, histológica, fisiológica, anatômica, que é corpo que não se pode dividir. É indivisível o corpo. Você não pode, vou tirar esse braço aqui e botar lá fora. Não, tudo funciona dentro de um conjunto, de um complexo, de um comando, onde todas as funções neurológicas são exercidas. A partir daí, quando fala em corpo, você vai observar que é um complexo muito importante, muito sério, e é um complexo mesmo. Há muitas coisas no corpo que não se sabe ainda definir, nem discernir
com relação às suas funções, com relação à vida. Então, tudo age de uma maneira sinérgica, através de conexões e interações, tudo isso que nós já conhecemos, que faz parte, que é tudo isso, esse feedback, que é, na verdade, que dá o resultado da própria existência do corpo em si. Mas Paulo também fala da igreja como um exército. A igreja é um exército. E quando se fala em exército, se fala em muitas coisas. Você fala num povo, você fala numa organização, você fala em disciplina, você fala em obediência, você fala em disposição. Não se pode ter um exército, primeiro, sem uma organização. Não existe esse exército. E a pergunta é: para que exército? O exército é para lutar por uma causa, por um ideal, por um povo, por uma pátria. Então o exército é o resultado exatamente da necessidade até da sobrevivência. E a igreja apontada dessa forma, nós temos que entender que nesse exército, tudo que ele existe, tudo que ele representa, na verdade, é em função de um comando, de uma necessidade. E a necessidade desse exército é estar pronto para a batalha, e ele precisa ser vitorioso, porque ele luta por uma causa, ele tem um comando, um comandante que determina todas as coisas. Então é algo muito bem estruturado e muito bem organizado. E Paulo fala a respeito do soldado, a respeito da igreja, do crente como o soldado de Cristo, a igreja como um exército aguerrido, onde cada um sabe da sua posição, sabe da sua responsabilidade, sabe por quem está lutando, contra quem está lutando, sabe os motivos da luta. Então, é um povo consciente que se estrutura como exército para suas grandes vitórias. A grande preocupação hoje da obra, disso que nós estamos vivendo aqui, desse momento que estamos vivendo, é o entendimento disso, de corpo, dessa unidade, dessa comunhão que sabe-se totalmente necessária, indispensável para as vitórias dessa última hora. Um corpo ajustado, um exército organizado, aguerrido, pronto para a batalha, onde as coisas todas têm que estar no lugar. Quando se fala em batalha, em lutas, não se fala nos canhões que você tem, você não está falando nos aviões que você tem, você não está falando nos tanques de guerra que você tem. Não. Quando se fala em batalha, você fala em tudo aquilo que está pronto para a batalha. Você fala em tanque, os soldados, os tanqueiros já estão dentro dos tanques, já estão se movimentando numa direção. Quando você fala em avião, os aviões já estão prontos para decolar ou já estão fora dos seus hangares. Então, a luta se trava desse jeito. Não se trava simplesmente com poesia. Não se trava simplesmente com ideias apenas momentâneas ou discursos. A batalha se trava no campo. É a todo instante, a toda hora. E é a batalha da igreja. A igreja fiel, ela luta num campo noite e dia. E ela precisa ser vitoriosa. Toda a luta da igreja, portanto, é essa. É a luta noite e dia, porque ela precisa ser vitoriosa todos os dias. Ela tem que estar estruturada, ela tem que estar organizada como um corpo, como um exército pronto para a batalha. O bom soldado é aquele que está sempre pronto para lutar. É aquele que está sempre disponível. É aquele que está preparado. Às vezes nós podemos estar prontos,
Eu vou. Não, mas você tem que estar preparado. O preparo é necessário para o soldado. A vigilância, tudo isso, então, é muito importante. Eu não vou me delongar, mas eu vou falar aqui da característica, então, do soldado. A vigilância, ele tem que ser pontual, ele tem que respeitar a hierarquia. Os irmãos têm entendido bem essa obra. Essa obra é hierárquica, ela tem uma hierarquia, ela tem governo. Eu não faço o que eu quero, nem ninguém faz o que quer. Nós fazemos aquilo que está vindo do cabeça, do comandante. Ele está dando as orientações, está dando as ordens, então eu vou obedecer. É preciso entender que nessa luta você tem que ter legitimidade. Você tem que saber contra quem você está lutando, quais são as armas que você está usando. Então, você tem que ser um bom soldado quando você, na verdade, sente as dificuldades, quando você tem que realizar uma tarefa que vem sempre através da revelação. Aquilo que você não entende no momento, mas que você está pronto para obedecer. Então a legitimidade é muito importante. Eu vou passar aqui, agora, a uma aplicação mais direta daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. O que nós queremos hoje? Quando nós começamos, tivemos nesse começo de obra, a luta, ela se desenvolvia num campo. Era um campo restrito, era quase que fosse, como se fosse assim, uma defensiva. Nós andávamos sempre na defensiva. Então vinham as acusações, porque vocês são fanáticos, vocês não se misturam, vocês não fazem igual às outras igrejas, às outras religiões, os outros grupos evangélicos, vocês são superiores. Alguns diziam até que nós éramos até doidos, fanáticos. Então uma série de coisas. Então, o que aconteceu conosco nesse período? Nós começamos a nos posicionar em defesa daquilo que era necessário, que era o nosso lugar, que era a nossa casa, que era onde nós estávamos nos reunindo, que era o nosso, era o ideal, era o nosso ideal, que era a revelação do Espírito Santo já para a nossa vida. Então nós estávamos sempre na defensiva. Então houve depois um momento que a obra começou a crescer. É como se fosse uma criança que precisava do colo do pai. Então a obra era levada no colo. Depois ela cresceu a ponto de carregar o pai e botar no colo. A coisa mudou. Nós levávamos a obra. Hoje a obra nos leva. A operação do Espírito Santo. Os irmãos estão aqui hoje. Alguns que o Senhor revelou. Sobe, vai ao monte, vai ao seminário, eu quero te dar uma bênção. Então nós estamos aqui por causa disso. Eu estou aqui por revelação. Eu não venho simplesmente porque eu quis. Muitos não estão aqui porque querem simplesmente. Não, o Senhor revelou, é para subir. Nós temos que aprender, nós temos que caminhar. Então nós estamos aqui dentro de uma orientação. Então a obra tem um rumo, ela tem um roteiro e ela nos leva para uma determinada posição. Nós temos aprendido muito com Israel, aprendemos muita coisa com Israel. Nas guerras de Israel, e o texto aqui é um texto que estava até em frente, assim, estava na porta do comandante geral da época, de uma das épocas das guerras, foram várias guerras de Israel, general chamado Moshe Dayan. E a tradução mais ou menos era essa: fazei as guerras do Senhor com inteligência. Era a tradução que estava lá, ele pegou exatamente no livro de Provérbios. E nós vamos ver como é que essas guerras se processaram. A primeira coisa que nós entendemos, que é o que nós hoje estamos fazendo, agora nós estamos partindo, estamos nos preparando para atacar. Antes, era defesa, fortalecimento das nossas posições, o preparo com armas. E nós começamos a observar um detalhe importante.
o Senhor começou a nos dar as armas para essa vitória. Hoje, nós temos muitas armas que são fundamentais, são até secretas. É muito comum as pessoas perguntarem: como é que negócio da religião de vocês consulta a palavra? Não é um assunto para nós sairmos falando para todo mundo. A consulta à palavra é uma experiência pessoal que nós temos com a palavra. Quem tem revelação da palavra, quem tem experiência com a palavra. Quem não tem dificuldade, evidentemente. Agora, muitos têm experiências com a palavra, às vezes até nem têm revelações dela, mas têm experiências com a palavra, porque tem intimidade com a palavra, porque o mesmo Espírito Santo que ditou a palavra, é o mesmo Espírito Santo que está no seu coração, na sua vida, e que dá vida a essa palavra. A palavra tem vida quando ela é revelada, porque quem dá a vida é o Espírito Santo. Por quê? Então o Espírito de Jesus, que está no meio da igreja, que está vivo, então ele revela a palavra viva. Portanto, a partir desse entendimento, você vê que são armas para nós, são armas secretas. O clamor pelo sangue de Jesus. Você clamou pelo sangue de Jesus? O que é isso? Nós nunca vimos isso. Nós também nunca tínhamos visto. Mas o Senhor colocou isso na nossa experiência. Nós começamos, não foi fácil, nós entendemos o clamor pelo sangue de Jesus só anos depois. É que fomos entender o valor do sangue de Jesus, inclusive a doutrina do próprio sangue, como a revelação do próprio Espírito Santo, como o sangue de Jesus, como a vida de Jesus, na figura derramada lá no Calvário, mas na verdade derramada no Pentecostes. Uma arma secreta. Nós começamos, o Senhor começou a nos dar os elementos para as lutas, para as batalhas. Nós não saímos de qualquer maneira, vamos evangelizar, sai aqui. Nós tivemos casos no início da obra com muitos problemas, tivemos dificuldades. As pessoas queriam sair, queriam fazer o que os outros faziam. Só que o que faz a religião, a tradição, não ataca absolutamente, não mexe nas posições do adversário. Ele até ajuda, ele até dá uma mãozinha, porque não mexe, não desloca o adversário. A pessoa diz que se converteu, mas ele está mais ou menos lá, ele não há nem lá frappé, né? Mais ou menos. Ele é frio nem quente, aquela coisa. Isso não ataca o adversário. Mas quando você diz que é de uma obra, quando você fala da Igreja Cristã Maranata, não, você pode ir para qualquer religião, menos para a Igreja Maranata. Ele nem sabe o que é a Igreja Maranata. Ele nem sabe. Mas ele reage logo. Por quê? Porque sabe que a igreja está estruturada para uma batalha. Ela está pronta para enfrentar esse tipo de coisa. O exército de Saul estava lá para lutar contra o filisteu. Mas cadê que ia para a luta contra o filisteu? Quem foi? Foi Davi. Davi foi lutar contra o filisteu. A obra de Davi. Nós entendemos isso. A obra de obediência, a obra de entrega, a obra de humildade, de dedicação, a obra de serviço, a obra que não passa na frente das orientações do Senhor, e nós temos mantido isso, e esse é o grande segredo da obra, é ouvir a voz do Senhor. As pessoas, não, eu ouço a minha voz, é um líder, um outro, tem até experiência, não temos nada que ressalvar, não temos nenhum motivo para criticar, absolutamente, mas é uma liderança lateral, alguma coisa muito exclusivista, é um dono de um grupo, coisas mais ou menos assim. A obra não, a obra é um conjunto, é um corpo, é um exército. E quando Israel estava nas batalhas, nós começamos a ver algumas coisas daquilo que nós presenciamos, inclusive nas grandes guerras que se desenvolveram, aquilo que era fundamental: o comando, o exército e o inimigo. Ninguém tomava deliberação, nenhum grupo tinha direito de tomar deliberação que estivesse no campo de batalha sem a ordem do comando geral. Agora, surgiam
ocasiões em que a oportunidade vinha para que os comandantes determinassem o que fazer naquele momento. Mas, de um modo geral, todas as guerras eram feitas com a orientação do comando geral. Israel estava numa luta, numa batalha, estava no front do Egito, na área ali contra o Egito. Lá no deserto do Sinai, entrando para o lado praticamente de Israel, existe uma passagem, que é uma passagem no deserto montanhosa, só tem um lugar para passar, que é chamado Passo de Mitla. O comando de Israel mandou um grupo de soldados, com um oficial, mandou alguns carros para reconhecimento, algumas armas, para que eles ficassem. Havia uma depressão ali no deserto, eles foram jogados de paraquedas em determinada hora, que não foram vistos, e eles ficaram ali como que escondidos, próximos ao Passo de Mitla, onde estavam os egípcios. Os exércitos egípcios estavam todos ali na garganta, esperando o momento para entrar, passar pelo passo e entrar no deserto para atacar Israel. O comandante daquele grupo ficou ali, se posicionou, aquilo que ele podia fazer. Não era um grupo grande, era um pequeno grupo, que era só de reconhecimento. E a ordem era a seguinte: vocês só têm que verificar a movimentação das tropas do inimigo, só isso, e comunicar ao exército, ver para onde que eles estão indo, onde é que eles estão mais concentrados, as baterias, os tanques, aonde eles estão mais concentrados, só isso, e nos comunicar. Aconteceu um fato: desceu uma patrulha egípcia, também fazendo aquilo que todo mundo faz, reconhecer o local antes de entrar no local, na área. E o comandante de Israel, que estava ali, naquela depressão no deserto, estava escondido, resolveu atacar a patrulha egípcia. Resultado: eles estavam com os exércitos ali perto, eles se comunicaram: tem um grupo aqui de Israel. Eles vieram, dizimaram quase todos, ficaram alguns que fugiram, conseguiram escapar, inclusive o comandante. Sabe o que é que Israel fez? Sabe o que é que o comando fez? Fuzilou ele, o comandante. Por quê? Porque não obedeceu às ordens, expôs o grupo que estava ali, expôs os soldados, desobedeceu uma orientação. O comandante achou que era hora de matar o egípcio, e não era. A função dele não era essa. A função era mostrar onde as tropas egípcias estavam concentradas, que era uma região difícil. Por quê? Porque depois comunicava: olha, em tal lugar, em tal direção, tal uma concentração tal. Então eles dariam a posição para quê? Para que a aeronáutica, os aviões bombardeassem, porque estavam além daquela barreira montanhosa ali. Era o óbvio. Então, em momento nenhum, o comando de Israel deixou escapar essas definições. Quando Ben-Gurion assumiu o comando ali do governo praticamente de Israel, numa situação crítica, a cidade de Jerusalém praticamente estava dominada pelos exércitos árabes. Primeiro porque eles tinham muitas armas, tinham muitos soldados, tinham recursos, tinham dinheiro. Israel não tinha nada. Os que defendiam a parte que depois ficou para Israel, era meia dúzia de soldados. Já não tinha mais comida, a cidade não tinha mais comida, alimento para o povo, não tinha água, não tinha munição. Eles jogavam aqueles pneus pegando fogo, rolavam tonéis de gasolina pegando fogo, porque eram descidas ali para pegar para interromper, né, a marcha dos árabes, dos inimigos deles. Quando nós falamos aqui, nós não estamos falando Israel, somos a favor de Israel, não somos contra árabes, nada disso.
que nós somos uma mistura, não é? O Brasil não tem esse tipo de posição. Aqui é brasileiro, é árabe misturado com judeu, e nós não fazemos, não há discriminação. Então, o problema aqui é profético. O que estamos falando aqui são exemplos apenas. Mas vejam só, quando veio a ordem da ONU do cessar-fogo, praticamente Israel não tinha mais nada, absolutamente nada. Armas não tinha comida, e até na disputa ali, veio o comandante árabe junto com o representante da ONU e mandou que o comandante das tropas de Israel se apresentasse também. E os dois juntos iam decidir onde estavam as suas posições para que ficasse demarcado naquele cessar-fogo. Quando trouxeram o comandante do exército de Israel, que era uma meia dúzia de soldados praticamente, quase ninguém, quem lê aquele livro, não é, Ó Jerusalém, sabe muito bem da situação daquele momento. Ele se apresentou, o comandante de Israel, e a pergunta foi: gente, eu quero que você diga onde estão as posições de Israel. Quais são as posições? Quais são os elementos que você tem para mostrar? E ele mostrou, disse: ó, aqui está a nossa posição, roupa rasgada, sujo de sangue. E eles, na verdade, tinham uma meia dúzia só que estava ali, e ele aceitou. Ele aceitou. E quando cessou aquilo, chegou um navio, veio a informação ao comandante-geral de Israel, que tinha chegado um navio com tropas, com um grupo grande, com armas, com alimento, com tudo. Eles vieram para lutar a favor de Israel. E o Ben-Gurion mandou chamar, disse: o navio não atraca, fica fundeado, esperando primeiro um contato com o comandante, que vai descer com as tropas. E a pergunta foi essa: vocês vieram para aqui em que sentido? Não, nós viemos lutar por Israel. E como é que vocês estão pensando? Não, nós temos uma tropa independente. Independente? Diz: não, independente não, nós não aceitamos vocês aqui não. E houve uma batalha. No final das contas, Ben-Gurion deu ordem a um comando que fosse enfrentar, que não deixasse eles saltar, os soldados saltar. E não só isso, matou um grupo de quase 100 soldados, matou mesmo, e mandou afundar um navio. Vejam só, quem é que entende isso? Ninguém entende isso. E ele diz uma expressão muito interessante, diz assim: nós somos um corpo, nós somos um só corpo, e nós não vamos admitir que terceiros aqui, para não atender o comando, a ordem do comando. Aqui é um comando. E na hora ele não pensou na comida que eles estavam trazendo, nas armas, nem nos homens que podiam lutar. O que importava para ele é que eles estivessem ali sob um único comando. Nós não vamos admitir que Israel se organize com uma divisão amanhã, um grupo para lá, outro grupo para cá, absolutamente. E meus irmãos, essa foi uma das grandes experiências de comando, de governo, de orientação. Interessante que no trabalho de evangelização tem sido assim. Alguns irmãos têm ido ao trabalho de evangelização. Eles começaram a ver uma coisa totalmente diferente. Uma igreja que está sentada, está acomodada, ela começou a se levantar. A partir de alguns diáconos, não todos, mas a partir de alguns, até de próprios obreiros. Essa mudança de posição, essa disposição para essa tarefa nova é que está sendo implementada. E nisso há, primeiro, uma luta que se trava, não é? Com um aprendizado, onde nós vamos ao campo de lutas, vemos as dificuldades que estão no mundo, porque nós ficamos pensando na nossa igreja, naquele grupinho de 100 pessoas, 200 pessoas, 30 pessoas, nós ficamos pensando nisso. E agora o Senhor tem nos mostrado que o nosso objetivo é outro. Nós temos que ir adiante, mas nós temos que ir organizados. Nós não podemos ir isoladamente, porque isoladamente vem morte. O comando não vai aceitar
o nosso isolamento. Ele não vai, e a palavra do Senhor diz, peca quem se isola. É por isso que alguns caem nessa obra e querem tirar outros, porque eles, é como Absalão, é como Adonias, que queriam um trono, no final das contas, terminaram morrendo, né? E matando ovelhas também. As ovelhas morrem. É por isso que às vezes, numa dificuldade, nós vamos no local, chamamos as pessoas, mandamos alguém responsável, só, olha, não, essa obra não é assim, esse fulano está caído, ele foi excluído da obra. Vejam só, ele está excluído da obra, não tem jeito. Ele foi chamado para lutar nessa obra. Se ele tem outra ideia, ele vai para outro canto. Ele não faz parte mais dessa obra. Ele não é mais pastor. Mesmo porque nós somos um exército onde não temos lugar definido, nem posições, nem galões. Nós estamos aqui, nós não somos pastores, nós estamos pastores. Enquanto nós estamos na orientação, no governo do Espírito Santo, na obediência ao Espírito Santo. Se isso não estiver acontecendo no corpo, se isso não estiver acontecendo, nós somos dispensados. Eu posso estar dispensado amanhã e qualquer pastor. Não existe carteira profissional para pastor nessa obra, mesmo porque ninguém nem é remunerado. Isso é muito diferente de tudo que está em volta. As pessoas não entendem isso, e alguns até querem ser remunerados e por isso se isolam, vão arranjar um grupinho e começam a criar problemas, dizer que a obra não é assim, que a obra certa é aquela da religião que está ali do lado, aquilo, porque interessa. É claro que interessa, ele quer fazer, não é? Ele quer fazer lá o boteco, não é, para ganhar o dinheiro dele. Não é o nosso caso, não é a obra. E as pessoas têm o direito até de pegar os tolos que estão aí e botar eles para sustentá-los, simplesmente, para não dizer nada. Nós temos um grupo ali em Vila Velha, ali, um grupinho lá, que vai em toda reunião nossa, para anotar, para aprender, para pregar de noite, para fazer não sei mais o quê. Aquelas coisas não tem o que dizer, né? Até os nossos hinos estão sendo cantados, até em igrejas idólatras, né? Temos uma área aqui, em Ponta da Fruta, que tem um grupo lá do não sei de que coisa, só canta os nossos hinos. Eu não sei porquê, eles deviam cantar os hinos de Maria, de João, de Pedro, que eles arrumam por aí, mas querem só cantar os nossos. Bem, de qualquer forma, estão cantando, está tudo bom, não estão atrapalhando, né? Mas vamos aqui. A evangelização hoje, ela está direcionada. Nós não podemos sair de qualquer maneira, pegar um grupo, vem, você caiu. Não é assim. Você tem que saber contra quem você está lutando, você tem que ter as armas para essa luta. Você tem que estar sabendo o comando quando você entra em determinado lugar. Hoje nós entramos às vezes numa evangelização e há falhas da evangelização. Por quê? Porque faltam o entendimento. A pessoas, esses dias levamos um grupo para fazer uma evangelização. Os diáconos se distribuem, o irmão ficou lá da grade, diácono. Tira aquele irmão dali, olhando de cima, o povo todo nas costas dele e lá. Olha, chama o companheiro aqui. Companheiro, que história é essa? Você veio aqui para ver movimento, o que é que você é? As pessoas do seu lado, o menino correndo, 3 vezes subiu e desceu aqueles degraus daquela coisa, ele nem aí, passou no meio de uns 5, todo mundo assim, olhando, vendo vitrine. Ele não está sabendo por que ele está lutando, por quem ele está lutando, por que ele está lutando, qual é a função dele, ele não está sabendo, ele não desempenha a função dele. Os irmãos imaginem que coisa difícil é um exército, uma organização, mesmo porque a nossa é voluntária. E as pessoas às vezes pensam que pelo fato de ser voluntário, então ele vai fazer o que ele quer, e é o contrário. O voluntário tem mais obrigação do que aquele que está obrigado a fazer. Por quê? Porque ele se apresentou como voluntário. Ele quer servir, então ele vai servir e vai servir em fidelidade. Ele não vai servir pela metade, não. Nós não aceitamos voluntário que chega ali na cozinha e diz, eu vim para a cozinha, mas estou cansado, larga lá, e o povo todo com fome aqui. Nós não aceitamos voluntário aqui, e deu 10 horas da noite, ele vai dormir e deixa a vigilância toda aqui, por conta de nada. Não é esse tipo de voluntário, para nós não interessa. O voluntário, está faltando água,
Ele vai cuidar de dar um jeito de ter água aqui de qualquer maneira. Ele vai virar a noite inteira. Nós tivemos casos aqui de virar uma noite inteira. Aqui